Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Quanto mais notícias sobre essa fraude do INSS saem, mas eu penso, será que tem como ir mais no fundo do poço? Aí as notícias me mostram que sim, é possível cavar até inclusive ao centro da Terra, para vocês terem noção do quão ruim tá. Vamos conferir essas notícias aqui comigo. Ministro afirma que governo só reconheceu gravidade das fraudes no INSS após a ação da PF. O ministro da Previdência Social, Walney Queiroz, afirmou nesta quinta-feira, 15, que o governo só teve real dimensão da gravidade dos desvios envolvendo aposentados e pensionistas do INSS após a operação deflagrada pela Polícia Federal em abril deste ano. Segundo ele, até então, as informações repassadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e pela Controladoria Geral da União, CGU, não indicavam a extensão das fraudes. Será mesmo? Nós, enquanto Ministério, recebíamos as informações do INSS de que as medidas estavam sendo tomadas, que os critérios estavam sendo endurecidos, que as modalidades estavam sendo rigorosas, que as reclamações estavam diminuindo, disse Queiroz. O ministro explicou que os dados detalhados sobre os desvios não estavam disponíveis à pasta da Previdência antes da operação. Esses dados de desvios só foram tornados públicos a partir da operação. Ninguém conhecia anteriormente o tamanho dessas fraudes, afirmou. Queiroz também revelou que uma auditoria interna feita dentro do INSS neste ano identificou muita falha, ação e omissão, mas os resultados do relatório só chegaram ao Ministério depois da ação da Polícia Federal. Houve uma auditoria em 2024 que identificou muita falha, ação e omissão, e ela só chegou ao meu conhecimento os resultados do relatório dela após a declaração da operação em abril deste ano, destacou. Sobre o tempo necessário para a investigação, o ministro ressaltou que o processo exigiu apuração cuidadosa. Se fosse uma coisa simples de ser detectada, essa ação teria sido deflagrada pela CGU e pela PF ainda em 2023, afirmou. Antes disso, o que todos sabíamos é o que tinha na imprensa. Eventualmente, menções aos descontos e havia uma investigação por parte da CGU que durou praticamente 2 anos. Ao comentar os próximos passos, Queiroz declarou: quero virar a página desse fato, ressarcir os aposentados, buscar os culpados e fazer com que nenhum aposentado ou pensionista seja prejudicado. Essa foi a determinação do presidente Lula. A gente finge que acredita, ok? Só finge mesmo. E sim, tem mais ainda. Bem mais. Ministro da Previdência aponta decisões do Congresso como facilitadoras de fraudes bilionárias no INSS. Oi? O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, afirmou que decisões tomadas pelo Congresso Nacional contribuíram para o aumento de fraudes envolvendo descontos associativos em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Segundo ele, a ampliação do prazo para a revalidação dessas autorizações permitiu a entrada de entidades fraudulentas no sistema. O fim da revalidação e expectativa anterior fez com que 11 empresas se credenciassem, empresas novas, associações novas se credenciassem no INSS. Essas empresas que agora descobrimos que eram 100% fraudulentas, a maioria se estabeleceu nesse período, disse Queiroz nesta quinta-feira, 17. Durante a apresentação da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor no Senado. O ministro explicou que as mudanças começaram após uma recomendação do Tribunal de Contas da União, TCU, em 2019, durante o governo Bolsonaro, que determinou a necessidade de autorização anual para os descontos. Cada empresa que tinha seus associados, esses associados precisavam renovar essa autorização anualmente. Isso impediria, naquele momento, é o que se buscava, que houvesse os descontos permanentes, ou seja, que alguém autorizasse desconto por 1 ano e passasse 10 anos sendo descontado. Essa foi a ideia, lembrou. A exigência anual, no entanto, foi alterada por deputados e senadores.
A maioria petistas, inclusive. Isso foi feito no Congresso, tá? O Congresso decidiu que a autorização para o desconto em folha poderia valer por 3 anos com vigência a partir de 2021. Com a pandemia de Covid-19, o início da medida foi adiado. Será que agora vocês petistas vão finalmente começar a acreditar que o Bolsonaro assinou uma medida e que ela era válida, só que aí os petistas foram lá no Congresso e cortaram? Acho que sim, né? Porque esse atual ministro, inclusive, foi escolhido pelo Lulis. Então, será que as palavras vindas da boca de um escolhido pelo Lulis, será que agora vocês finalmente acreditam nisso? Acho que ainda não, né? Era medida justificativa e foi por essa razão que o Conselho de Previdência recomendou em 2021 que fosse feita a delação de prazo para a vigência a ser a partir de 2022, quando já haveria vacina e outro ambiente que não mais haveria necessidade de isolamento social, explicou. Volney negou qualquer omissão do atual governo diante das fraudes e afirmou que o Ministério da Previdência só teve conhecimento da real dimensão do problema após o avanço das investigações da Polícia Federal. Antes disso, o que todos sabíamos era o que tínhamos da imprensa, eventualmente menções aos descontos, e havia uma investigação por parte da CGU que durou praticamente 2 anos, disse. Se fosse uma coisa simples de ser detectada, essa ação teria sido deflagrada pela CGU e PF ainda em 2023, concluiu. Mas calma que tem mais. A oposição, é claro, não está parada. CPI do INSS. Oposição recorre ao Estatuto do Idoso e governistas começam a mudar discurso sobre comissão. A oposição está buscando formas de furar a fila das comissões parlamentares de inquéritos CPIs que aguardam para serem instaladas na Câmara. A intenção é garantir a instalação da CPI do INSS para investigar o roubo de aposentados e pensionistas por meio de descontos associativos indevidos. Em uma iniciativa do vice-líder da oposição, deputado Sanderson, PL, a bancada tenta usar o Estatuto do Idoso para convencer o presidente da Câmara, Hugo Mota, republicanos, a dar prioridade para a CPI do INSS. Via de regra, a instalação das CPIs precisa respeitar a ordem cronológica em que foram apresentadas. Mais de 10 CPIs aguardam a decisão de Mota, para serem efetivamente instaladas e passem a funcionar. Em meio à pressão da oposição na Câmara, governistas do Senado passaram a admitir a instalação da CPI, cogitando inclusive a possibilidade de endossar o requerimento que pede a sua criação. Na segunda-feira 12, o deputado José Guimarães, do PT, líder do governo Lula na Câmara, descartou a possibilidade de instauração de uma CPMI para apurar os desvios do INSS. Ah, engraçado, né? Um petista não quer. Tá aí, petistas. Guimarães destacou que falar em CPMI do INSS neste momento é factoide. Ah, quer dizer que falar sobre o dinheiro dos aposentados sendo roubado para ficos políticos é desnecessário, então é isso? Já nesta quinta-feira, 15, o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, disse que defende que o partido participe da CPI. A assinatura, no entanto, ficaria condicionada a uma mudança do pedido de criação da CPI. Ou seja, basicamente o PT quer comandar tudo e quer literalmente mentir, dizendo que foi culpa do governo anterior, como inclusive o cara que está à frente de tudo foi colocado lá indicado pelo próprio Lula, inclusive lá nos primeiros mandatos. E teve ainda na continuação com a queridíssima Dilma, né? Lembram disso? Acho que não, né? Se mudar o fato determinado dessa CPI para não ser uma CPI para fazer palanque político, de um lado, sem nenhuma intenção de restabelecer o direito dos aposentados de terem de volta aquilo que lhes foi tirado indevidamente, para a gente colocar na cadeia e punir quem de fato tirou o dinheiro dos aposentados. Esquerda, é claro. O PT vai assinar sim essa CPI, disse o líder do PT. Há 2 pedidos de criação de CPI para investigar os desvios do INSS, tramitando no Congresso. Inclusive, acho que eles não vão incluir na CPI o cara que é presidente de uma das organizações que foi responsáveis por desviar esse dinheiro, que inclusive é parente de sangue do Lolis. Eu acredito que não, né? Acho que é por isso, inclusive, que os petistas querem ficar à frente, para tirar o dele da reta, não é verdade? Um deles foi apresentado na Câmara e deve ser composto somente por deputados. O segundo prevê uma comissão mista, portanto, envolverá deputados e senadores.
Para a oposição, o respaldo legal para priorizar a CPI do INSS na Câmara está no Estatuto do Idoso, que prevê prioridade na tramitação de processos envolvendo pessoas com mais de 60 anos. Essa disposição reforça o compromisso do Estado com os idosos em situação de vulnerabilidade, ainda mais acentuada, considerando a idade avançada, o maior grau de dependência física ou econômica, e muitas vezes a dificuldade de acesso a mecanismos de defesa de seus direitos, apontou o deputado Sanderson. Ele destacou ainda que o Estatuto garante tratamento prioritário a maiores de 80 anos por sua maior vulnerabilidade, tendo em vista a gravidade das denúncias, o número expressivo de vítimas idosas e a determinação legal de prioridade para matérias que envolvem o interesse da pessoa idosa. A instalação imediata da CPI, ora requerida, não é apenas uma opção política, mas uma imposição legal e moral do Estado democrático de direito, justificou Sanderson. A decisão sobre a priorização da CPI do INSS cabe ao presidente da Câmara, Hugo Mota. No entanto, não há prazo para que Mota se pronuncie sobre o pedido da oposição. Além do líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, o senador Jacques Wagner, também do PT, cogitou uma mudança de posição após afirmar que não assinava pedidos de CPI. Eu não assinei, mas talvez eu assine, porque esse vento vai mudar de lado e vai ficar claro quem montou esse trambique aí. Já ficou muito claro, eu já mostrei prints aqui pra vocês. Os fatos são fatos, tá? Disse o senador, argumentando que o Senado deveria debater temas fundamentais para a nação brasileira e que a Polícia Federal deveria cuidar das fraudes no INSS. Outro senador que se posicionou sobre a investigação, afirmando que o governo tem que assinar essa CPMI, foi o líder da bancada do PDT no Senado, o Everton Rocha. Se tiver algum dirigente que conduziu de forma errada, que pague pelo seu erro, afirmou o senador durante a audiência pública que recebeu o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Ih, tá esquentando. Então, meus caros, o que vocês acharam disso? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigada por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.